E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o João, professor do curso de informática. E hoje pessoal, a gente vai para nossa aula de software, tá? E segurança digital no nosso curso de informática completo, tá pessoal? Hoje a gente vai aprender, né, sobre o que é um software, que é um conjunto de instruções que diz ao hardware o que fazer. A gente teve a aula de hardware, tá? Que a gente aprendeu a trabalhar, tá? Com esse tipo de componente, tá? Que a gente pode se dizer assim do computador, a estrutura do computador, sempre que a gente costuma dizer é que os dois são os principais, né? Que é o hardware e o software, são os únicos também, né? Que eles trabalham em conjunto, tá? Que um depende do outro, ou seja, se algum componente do nosso hardware não estiver funcionando, pode ser que o nosso software ele também seja danificado, então tem essa possibilidade. Então os dois são os principais, tá, do nosso computador, e os dois requerem, tá, estar 100% para poder funcionar tranquilamente, tá galera? Principais tipos de software, pessoal. A gente tem um software de sistema, que é o nosso Windows, tá? Também tem o Linux, tem outros tipos de software de sistema, mas o Windows é o principal. A gente tem um software de aplicação, que é o Excel, pode ser PowerPoint, pode ser o Word, tá? Então, sim, esse é o tipo de software de aplicação. E a gente tem um software utilitário, que é o nosso antivírus que a gente está representando aqui. Ou seja, ele tem utilidade para benefício no computador, né? Igual que ele está preservando a segurança do nosso computador. Software proprietário versus software livre. A gente tem aqui, ó, a diferença entre os dois. Software proprietário possui código-fonte fechado, tá? Restrições de uso e geralmente exige pagamento para ser utilizado, ou seja, ele é pago. Esse é um programa pago, tá? Software livre. Esse que já tem a opção de ser gratuito ou versão paga, tá? Ele possui código de fonte aberto, tá? Permitindo modificações e distribuição livre. Pode ser gratuito ou pago, ou seja, algumas funções desse programa, desse software, ele pode requer, né, que tenha um valor ali que precise ser cobrado. Até porque, pelo planejamento do programa, pela eficiência, pelo que ele pode te entregar, então esse aí pode ser que já é uma parte que é um pouquinho, né, diferente, tá, das partes que são ali de graça. Interação entre o software e o hardware na prática, tá galera? Agora a gente vai fazer, né, uma atividadezinha, tá? Uma dinâmica, tá? Sobre a segurança digital. A gente vai abrir um formulário aqui e eu vou explicar para vocês o que a gente vai ter que fazer. Seguinte, pessoal, nesse formulário aqui a gente sempre preenche o nosso nome, tá? Do jeito que a gente vai responder. E aqui tem algumas perguntas que a gente vai responder junto, tá? Primeira pergunta, o que é segurança digital? Dê uma definição simples com suas palavras. É um conjunto de práticas para proteger dados e dispositivos contra ataques e acessos não autorizados na internet, tá? Então isso é a resposta da número 1. Ela é um conjunto de prática, né, para proteger os dados do seu computador contra ataque e acessos, né, por exemplo, de vírus, tá pessoal? Aqui está falando, pesquise e escreva 3 práticas, tá? Ou 3 dicas para proteger ou navegar na internet. Primeiro, a gente pode usar senha forte e diferente para poder proteger, tá? O nosso programa, né, de navegação, a nossa internet. Não clicar em links suspeitos, tá? Porque eles podem roubar os dados também. Pode ser uma dica dessas, tá? E manter o antivírus sistemas atualizados, né? Ou sempre ligados, nunca deixar eles desligados. Então esse também é uma forma, tá galera? 3. O que é um antivírus e qual a sua função no computador? Programa que detecta e remove vírus e outras ameaças no computador. Ou seja, tudo que tiver ali ele vai avisar e ele vai tentar excluir, tá? Remover o vírus do computador, seja que nada seja danificado, né? Por esse malware aí que a gente está falando, tá? O que é o firewall, tá? Firewall, todo mundo fala dessa forma. É uma barreira de proteção que controla o tráfego de dados entre seu computador e a internet, tá galera? Agora é a número 5. Vou mostrar para vocês. Explique o que é phishing e como ele entra
e pode afetar os usuários, tá? Ele é um golpe, pessoal, que tenta roubar os dados, como senhas, por exemplo, e-mails e sites falsos. Ou seja, a gente fez um login lá num site famoso lá, do Tigrinho lá. A gente colocou nossos dados lá, beleza. O nome desse site, geralmente, ele vai tentar dar um golpe e a gente chama ele de phishing. Por quê? Às vezes é um site que não tem nada ali, ele só quer roubar os seus dados, né? E tentar, sei lá, roubar suas informações para poder fazer algum mal. Então, essa é a função do phishing, tá? 6. Qual o risco de usar o Wi-Fi público para acessar banco ou redes sociais? O que acontece? Os dados podem ser interceptados por hackers, tá? Especialmente acesso a bancos ou redes sociais. Porque eles vão ter acesso, tá? Como o Wi-Fi é livre, não vai ter uma proteção ali de rede, tá? Então, ou seja, qualquer um ali que tenha acesso à configuração daquela rede, de algum meio pode tentar acessar o banco, e pode ter êxito, tá? Tanto o banco quanto as redes sociais. Número 7. Por que devemos manter os sistemas e programas atualizados? Seguinte, a atualização, ela sempre vai corrigir as falhas que teve na atualização passada. Ou seja, ela vai tanto corrigir e tanto que ela vem sempre com a segurança melhor do que a antiga, tá? E melhora a proteção contra os vírus, tá? Ou seja, tanto nessa forma de segurança, tanto para corrigir a falha, ela vai também proteger contra os vírus, tá? Que é a força da atualização é essa mesmo, tá? Dos programas, é proteger contra esse malware aí que pode danificar o seu computador, roubar seus dados e fazer algo até pior, tá? Número 8. Quais são os cuidados que devemos ter ao compartilhar informações pessoais em redes sociais? Seguinte, dados pessoais a gente não compartilha, tá? Endereço, número de documento, CPF, número da sua casa, bairro que você mora, sua cidade, assim, a gente não faz isso para poder não cair em golpe, tá, pessoal? Então isso é muito importante, que a gente tem que tomar cuidado para não fazer isso, tá? Hoje em dia está acontecendo bastante disso, então isso é uma informação que a gente precisa ressaltar, tá, pessoal? A gente não pode deixar isso para lá. Número 9. O que é um ransomware? Tá? Ransomware, pessoal, é um tipo de vírus que bloqueia seus arquivos, tá? E exige pagamento para poder liberar. Ou seja, sempre que ele rouba um arquivo, às vezes é um arquivo que você precisa recuperar, ele vai te cobrar um valor para você ter esse arquivo de volta, tá? Na maioria das vezes é um valor extorsivo, tá? Extorsivo que a gente fala, né? Que é um valor caro, só para você ver mesmo, só uma pessoa receber o valor mesmo, tá? Só para você receber que é seu, na verdade, né? Isso é um dos piores, tá? Vírus também que existe. Claro que tem outros piores, mas só dele conseguir hackear você, né? Roubar seus arquivos, bloquear e exigir que você mande um valor pago para ele, né? Um valor em dinheiro para ele, para poder devolver, eu já acho ele muito ruim mesmo. É um dos piores também vírus que existem, tá? O que é um malware? É qualquer software malicioso que pode danificar o seu computador, roubar dados, roubar informações, espionar o que você está fazendo, tá? Informações do seu dispositivo, principalmente do computador, tá? Ou de alguns programas, ou seja, do que for. Ou seja, malware ele é um software malicioso, pessoal. Ele é um dos piores também que existem, tá? Ele é uma espécie de vírus também que a gente precisa tomar cuidado, a gente não pode dar mole, tá? Malware, na maioria das vezes, ele vai danificar o seu computador, às vezes seu computador pode ter travamento, pode ser que você tenha alguns problemas sim também com o computador, tá? Então, pessoal, essa foi a aula de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido, tá? Sobre a segurança digital, é uma parte muito importante, tá? Que a gente precisa tomar cuidado, tá? E que vale a pena, né? A gente ver, pessoal, prestar bem atenção na hora de fazer essas partes aí no nosso computador, tá? E ficar bem esperto com alguns tipos de site que a gente pode entrar, tá? Muito obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula.